Bom, boa tarde a todos, espero que estejam todos me escutando bem. Meu nome é Maíra, sou coordenadora de eventos e associativa da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Rio de Janeiro. Para nós é um prazer estar recebendo todos vocês em mais um webinar. A gente vai contar com a presença de dois ilustres palestrantes e pessoas que conhecem muito do tema de gestão de projetos e processos, que é o Luciano Galuti Neto, que é do curso Green Rabbit, e a Natasha, que é gerente de formação profissional da Câmara Alemã, e é assim, uma entusiasta do tema também. Então, eu gostaria de dar boas-vindas a todos. A gente vai começar em instantes com a palestra do Luciano. A gente tem aqui no Zoom uma caixinha de perguntas e respostas, então sintam-se à vontade para fazer qualquer pergunta que quiserem dentro dessa caixinha, que ao final das exibições a gente vai respondê-las. E também, quem quiser o certificado do webinar, é só enviar um e-mail para eventos@ahk.com.br que a gente vai fazer a emissão. Luciano, a palavra é sua. Obrigado, Maíra. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui compartilhando o meu vídeo. Queria agradecer aí o convite da associação para estar aqui junto com vocês hoje, apresentando um pouquinho da área de projetos e processos e também falando um pouquinho aí de melhoria contínua. Como a Maíra disse, fique à vontade para fazer perguntas. Eu vou estar aqui com vocês até o final e aí a gente pode fazer altas discussões, tirar algumas dúvidas, tá? Eu preparei um material para apresentar para vocês, então vou estar compartilhando a minha tela agora, para a gente poder acompanhar aqui todo o conteúdo. Bom, gente, então a gente vai começar esse webinar falando aí de algumas ações e algumas ferramentas que tanto a área de projetos como a área de processos disponibilizam para a gente fazer a melhoria do nosso negócio e para a gente também fazer a captação de clientes, fazer um melhor atendimento, enfim, ter mais sucesso nos nossos negócios. Para quem não conhece ainda, a Green Rabbit é uma empresa de treinamento e consultoria em gestão empresarial. A gente está localizado aqui no centro do Rio de Janeiro e a gente atua nessas áreas de projetos e processos, tanto com cursos online, como também com consultorias, com otimizações de processos. Quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, quem quiser acompanhar aí o trabalho da Green Rabbit, eu tenho aqui o meu LinkedIn para vocês, então faço questão que a gente crie esse networking, que a gente comece a atuar juntos aí no mercado e, é claro, a gente pode trocar bastante experiência também nesses assuntos de gestão empresarial. Bom, vou dar uma dica aqui, hein? Eu vou começar a minha apresentação agora e no final, vai demorar apenas 20 minutinhos, eu vou dar um brinde para quem está aqui com a gente participando desse webinar. E aí, para você ganhar o brinde, não é um sorteio. A dica é, você pode tirar um print screen da tela aí que você mais gostou da apresentação, tá? Com esse print screen, não vai ser um sorteio, você já vai ter um brinde que eu vou explicar no final. Bom, já que a gente vai começar a falar de melhoria contínua, eu vou começar a falar na área de projetos. Existem muitas metodologias, existem muitas boas práticas aí no mercado que não só ajudam a gente a concluir o projeto com sucesso, mas ajudam a gente a melhorar a eficiência da execução, a melhorar os resultados. É a tal da melhoria contínua, né? Projeto, pessoal, todo aquele trabalho que tem início e tem um fim, né? Ao contrário de processos, que é aquele trabalho que a gente executa, que traz sempre o mesmo resultado, tem sempre e nunca tem fim. Em casos de projetos, vamos pensar aqui em duas perspectivas. Primeiro, ações de melhoria que você pode fazer em projetos e serviços que hoje você já executa para o seu cliente. Às vezes, a forma como você atua para o seu cliente é no formato de um projeto. E se você fazer ações, trabalhar e desenvolver a melhoria contínua, você vai estar sempre desenvolvendo o melhor serviço para o seu cliente, com o melhor preço e, é claro, captando aí mais serviços e mais negócios. Então, quem aplica a melhoria contínua em projetos que estão diretamente ligados ao cliente, faz o fortalecimento da sua marca, então o cliente sente que a empresa está evoluindo, que a empresa está atualizada. É claro que a empresa vai ter maior competitividade no mercado, porque se ela aplica a melhoria contínua em projetos, ela vai ter um melhor preço, ela às vezes consegue entregar no melhor prazo.
Então, vocês podem ver aí que empresas hoje em dia prestam serviços e entregam produtos para cliente no formato de projetos e adotam as metodologias para estar sempre melhorando. Com certeza, se você otimizar seus projetos, você também vai ter menos retrabalho durante a execução, menos desperdícios, né? E aí, consequentemente, você vai conseguir um preço melhor do teu serviço. E também as metodologias de projetos, as boas práticas do mercado, produzem uma documentação histórica que vai servir de muita importância para a melhoria dos próximos projetos. Então, eu aprendo com os erros dos projetos que eu estou executando e é uma base de conhecimento muito rica para você avançar na sua melhoria. Agora, vamos ver outra perspectiva de projetos. Projetos onde a empresa executa o seu planejamento estratégico. Então, a gente pode pegar hoje o planejamento estratégico de uma empresa, a diretoria, os executivos, e eles vão começar a fazer o planejamento da empresa através de projetos. Projetos de marketing, projetos para ampliação do market share, para ampliação de mercado, como teve na pandemia, muitas empresas começaram na modalidade online, projetos para lançar novos produtos, e nesses tipos de projetos, é claro que eu vou aplicar melhoria, vou aprender com os meus erros, vou começar a executar de forma mais eficiente, até mesmo projetos de sustentabilidade, né? Hoje em dia, o cliente não quer mais só saber da qualidade do produto e do preço. Ele está se preocupando com como a empresa atua no mercado, se ela é sustentável, como que ela tem a sua política, né, operacional. Então, também você pode pegar essas boas práticas de projetos e começar a aplicar a melhoria contínua em projetos de planejamento estratégico. Isso, com certeza, vai te ajudar a captar mais clientes, vai te ajudar a ter um destaque maior entre a concorrência, né? Bom, das metodologias que a gente tem no mercado, existe uma discussão muito grande sobre as metodologias mais tradicionais, que são aquelas como a metodologia do PMI, que é um instituto americano, ou, o que eu tenho certeza que muita gente já ouviu falar, as tais das metodologias ou frameworks ágeis. Primeiro, gente, vamos deixar claro uma coisa aqui. Não é porque eu vou usar uma metodologia ágil que eu vou acabar o projeto mais rápido, que eu vou acabar o projeto mais barato. Não é que uma metodologia é melhor que a outra. Ambas vão trazer ótimos benefícios para os projetos, mas aqui eu tenho um slide que pode ajudar a gente a entender um pouquinho essa diferença. Imaginem que aqui eu tenho dois projetos, cujo objetivo final, todo projeto tem um início e tem um fim, é chegar no topo da montanha. Se eu olho para o meu objetivo final e eu consigo enxergar claramente um caminho que eu vou percorrer e até mesmo consigo enxergar o topo da montanha, é mais aconselhado você utilizar metodologias mais tradicionais, que vão gerar uma documentação histórica e que você consegue planejar mais a longo prazo. Claro que quanto mais planejamento você fizer, principalmente esse planejamento assertivo, você consegue enxergar na frente, mais barato vai ser a execução do projeto, mais otimizado. Agora, se eu tenho o mesmo projeto, que é chegar no topo da montanha, mas eu não consigo enxergar muito bem o topo, eu não sei o que está lá em cima, e o pior, eu também não consigo enxergar como eu vou chegar lá, nesses casos, traduzindo para o linguajar de projetos, projetos que o escopo não está muito bem definido, que eu não tenho muito bem o produto, as funcionalidades, os requisitos definidos, eu vou utilizar uma metodologia ágil, como a Scrum, como outras que existem no mercado. Por que ágil, gente? A agilidade está nos ciclos de entrega. Como eu não consigo enxergar muito à frente, eu vou produzir o que eu consigo e eu já mostro para o cliente, já mostro para o patrocinador. Tem uma validação do produto, tem uma validação do escopo, e aí eu produzo mais um pouco. Claro, é como se eu tivesse uma neblina na frente, eu não consigo enxergar muito além, eu tenho que fazer entregas menores, ciclos de execução e entrega com prazos menores. Por isso que é ágil, as entregas vão ser mais rápidas, mas não necessariamente o projeto mais barato ou o projeto mais eficiente, né? Hoje, no gerenciamento de projetos, um bom gerente de projetos que quer atuar no mercado tem que ser um gerente de projetos híbrido e conhece aí ambas as metodologias, ambas as ferramentas que trazem as boas práticas, tá? Bom,
Um exemplo de documentação que traz melhoria contínua em projetos, você pode estar imaginando um projeto com o seu cliente que tem várias fases ou um projeto que você vai repetir similar com outro cliente. Existe uma base de dados chamada lições aprendidas. O que são essas lições aprendidas, gente? Conforme você vai executando os projetos, o gerente vai fazendo um relatório de tudo que ele está aprendendo do projeto. Ele vai aprender coisas boas, como trabalhar com um fornecedor deu muito certo, o relacionamento foi ótimo, assim como ele vai aprender lições negativas, talvez previsões de prazo erradas, e todo esse aprendizado, a cada encerramento de uma entrega, a cada encerramento de um projeto, tem toda uma base de conhecimento para que o próximo projeto seja melhor. Então, esse é um exemplo aí de ferramentas, uma simples planilha, onde você vai guardando todo o conhecimento, todo o aprendizado durante o projeto, e depois, através de reuniões, você vai aplicando a melhoria. Vamos, então, trocar o fornecedor, vamos aplicar um treinamento na equipe para os prazos serem mais eficientes, e isso vai ficar bem transparente para o cliente, vai ficar de forma bem clara, né? Um outro exemplo em projetos, principalmente nesse caso, que o escopo ainda é variável, que você ainda tem muita incerteza, são, por exemplo, as empresas que trabalham no projeto com o formato Framework Scrum. O Scrum, que começou a valorizar muito o papel do produto e do cliente, criou até um papel específico no gerenciamento de projetos. É o famoso Product Owner. É o gerente de projetos com um viés, com uma visão de produto e de cliente. Então, a todo momento, esse profissional conversa com o patrocinador, conversa com o cliente, pega as informações, transmite para a equipe do projeto. Ele é o canal entre o cliente e a execução do projeto e a equipe. Então, quer dizer, olha só que interessante, né? É tão importante atender bem o cliente, tão importante fazer projetos com sucesso, para você ter mais negócios, atrair mais oportunidades, que até existe um papel aí em algumas frameworks de projetos só para ficar lidando com o cliente e transmitindo o assunto para a equipe. Tá? Tenho certeza que muitos de vocês já ouviram falar de framework Scrum, entre outras aí que existem no mercado. Bom, agora falando um pouquinho de melhoria contínua em processos. Processos é aquele trabalho que a gente faz que não tem fim e o resultado sempre é o mesmo. Eu tenho aqui também algumas perspectivas interessantes para mostrar para vocês. A área de processos ela é muito rica em ferramentas para melhoria contínua. E isso, é claro, se você aplicar bem, você vai poder aí captar bastante cliente, vai poder fazer um bom serviço. A ferramenta ou a metodologia de processos que eu vim comentar com vocês hoje é uma metodologia própria para processos de negócio. Então, é uma metodologia que vai dar mais ênfase ao cliente, aos processos em que o cliente está lá no final recebendo o produto, recebendo o serviço. Então, olha só que interessante, né? Já tem uma associação, que é a ABPMP, inclusive com escritórios no Brasil, e essa associação tem aí toda uma ênfase e um foco em melhoria de processos para atender o seu cliente. É claro que toda a metodologia vai falar de melhoria contínua e eu tenho aqui alguns exemplos que eu também posso passar para vocês. O primeiro caso, gente, vamos ver se vocês concordam comigo. Aqui eu trago um exemplo de um macroprocesso. Isso é um processo que deve ser lido da esquerda para a direita. E esse macroprocesso representa aqui o departamento pessoal de uma empresa de grande porte. Para a gente não ficar aqui no PowerPoint, eu tenho a publicação do processo para a gente poder navegar um pouco. Aí, olha só, o departamento pessoal tem administração de benefícios, folha de pagamento. Eu vou lá, administração de benefícios. Todos os processos que a área de departamento faz em relação aos benefícios. Vale transporte, vale refeição, plano de saúde, seguro de vida. E aí eu decido entrar mais no detalhe. Vou dar uma olhada aqui nos processos de vale transporte. Cadastramento e compra de vale transporte, todos aqueles serviços que são rotineiros, que são repetitivos, né? Vale transporte segunda via, vale transporte exclusão. Aí eu quero ver aqui o cadastramento e compra. Vou no último nível de detalhamento do processo. E aí eu chego num passo a passo
uma realização de atividades para poder fazer um cadastramento e compra de um vale transporte. E aí, vamos ver se a gente concorda com isso. Para que eu vou fazer todo esse trabalho? Para que eu vou lá no departamento pessoal e faço todo o mapeamento? Para que eu vou no departamento que cuida do relacionamento com o cliente, o suporte, o saque? Por que eu vou otimizar e vou mapear esses processos? Qual a vantagem, né, da gente ter todos esses desenhos? Bom, gente, primeiro, a partir do momento que você bota um passo a passo o seu serviço, como você atende o seu cliente, no caso da Green Habit, o meu processo de inscrição do aluno, o processo de impressão de certificado. Primeiro passo é que se eu faço isso, eu vou conseguir padronizar o meu trabalho. Olha que interessante. Se eu agora espalhar Green Habits para o Brasil todo, eu vou garantir que a inscrição do aluno no Rio é a mesma inscrição do aluno em São Paulo e por aí vai. E por que a gente busca a padronização? Porque a padronização vai permitir duas maravilhosas coisas para nosso negócio. O primeiro é a garantia de qualidade. Se eu executar sempre o mesmo passo a passo padronizado, eu vou ter sempre o mesmo resultado no final. E aí, você está fazendo atendimento ao seu cliente, você está prestando serviço ao seu cliente, está sempre garantindo a qualidade. Olha que oportunidade boa para poder desenvolver o seu negócio. E é claro que a padronização, além da garantia da qualidade, que isso é o mínimo, né, obrigação hoje em dia, ela vai te permitir a melhoria contínua. Ou seja, eu posso pegar um processo, como o exemplo que eu trago aqui para vocês, um processo de um hospital, é um atendimento médico, e eu posso fazer uma análise de prazo, eu posso fazer uma análise de custo. Enquanto eu não tiver um padrão, eu não sei quanto tempo eu estou demorando para atender, porque cada vez eu executo de forma diferente. Então, a partir da padronização, eu posso entrar num software de processos e eu posso simular execuções, posso simular situações para verificar a melhoria contínua e para otimizar os processos. O que eu vou mostrar aqui para vocês é a ferramenta Visage, fazendo uma simulação desse processo atendimento médico. Gente, olha que legal, eu estou com o processo aqui, só para vocês entenderem, numa visão geral. Vai tocar o telefone no call center recebe a ligação, passa para a enfermeira, e a enfermeira vai fazer uma triagem. Se o cara tiver com um acidente muito grave, ele vai seguir o caminho vermelho e vai ser internado. Se o caso não for muito grave, for médio, a gente vai buscar ele com um tipo de equipamento, um veículo. E se o caso for mais simples ainda, a gente vai buscar ele com uma ambulância básica. Então, é um processo que a cada execução eu tenho um início e 3 possíveis términos. Aí eu venho aqui nessa ferramenta, cadastro. Quais são os recursos que eu tenho no meu hospital e as quantidades? Tenho 2 call centers, 2 enfermeiras, 4 ambulâncias. Posso colocar o custo fixo ou o custo por hora de cada recurso. Venho no meu processo, coloco um prazo médio de execução. Receber emergência demora 4 minutos. Realizar uma triagem demora 5 minutos. E, além disso, coloco os recursos. Quem realiza a triagem é uma enfermeira. Faz toda a programação aqui e a gente vem aqui e faz uma brincadeira. Por favor, execute. Vou diminuir a quantidade para ficar mais rápido. 200 ligações, chegando uma a cada 5 minutos. Ou seja, estamos simulando aqui uma guerra, né? A cada 5 minutos vai tocar o telefone do hospital, eu quero simular isso 200 vezes. Eu venho aqui, aperto executar, e a ferramenta Visage, nesse caso a Visage Modeler, vai executar o processo para mim. Ele mostra, durante a execução, um gráfico de utilização dos recursos. Então, eu tenho a ambulância, o call center, a enfermeira, e ele começa a fazer a execução. 200 execuções, uma a cada 5 minutos. Pelo gráfico aqui, pessoal, a gente vê que a enfermeira está batendo quase 100% de utilização. Ela é uma profissional que tem 2 atividades na mesma execução de processo. E aqui você começa já a identificar gargalos. Poxa, um processo de atendimento ao cliente que a gente tem um problema de gargalo, ou seja, falta de recursos. E ainda por cima eu vejo um relatório
que me mostra aqui o nível de ocupação dos profissionais. Olha a enfermeira batendo 98%. E ele ainda faz uma métrica do processo, para a gente atender melhor o cliente, para a gente trabalhar a melhoria contínua. O mínimo de atendimento que a gente teve, o mais rápido, demorou 16 minutos. Foi o primeiro cara que se deu bem, com todos os recursos disponíveis. O que se deu mais mal, demorou 1h45 para ser atendido. E o tempo médio de atendimento desse hospital, poderia ser um banco, poderia ser uma loja, está de 1h01. Ele ainda faz um cálculo, você ia conseguir atender 200 pacientes em 9 dias e 22 horas. Ou seja, né, gente, ia morrer gente aqui nesse hospital, né? Você liga acidentado na rua e o tempo médio de atendimento é 1 hora, e aí você pode, além de simular o seu cenário atual, você pode vir aqui e falar, poxa vida, né? E se a gente aumentasse uma enfermeira no meu processo todo? Peço para ele executar de novo. Afinal, a gente identificou que a enfermeira era um gargalo do processo. E aí, se você olhar aqui no gráfico, você vai ver que a enfermeira também está batendo o limite. Mas a escala do limite diminuiu, gente. Agora está de 0 a 80. Então, a gente está abaixo de 80%, né? Quando ele bater as 200 execuções aqui, a gente vai poder comparar o relatório. Será que teve melhoria? Será que meu serviço ao cliente melhorou? E aí, ao ver o relatório, primeiro a gente identifica que a enfermeira agora está no nível de ocupação 68%, não é 99%, parece que o problema foi resolvido. E ao analisar o processo, eu tenho aqui que o cara que mais se deu mal demorou 34 minutos para ser atendido. E o tempo médio dos 200 atendimentos foi de apenas 25 minutos. Caiu de 1h10 para 25 minutos. Isso resolvendo, é claro, um gargalo no processo. E aí vocês começam a ver o quão poderosa é a área de processos quando se trata de relacionamento ao cliente, principalmente a metodologia de processos de negócio, que é a que eu estou aqui apresentando para vocês. Tá? Bom, de material que eu queria passar, era só isso, pessoal. Como eu falei, quem tirou um print screen aí da apresentação vai poder ganhar um curso grátis, não é workshop, é um curso mesmo, de 12, 15 horas, na modalidade ao vivo e online, tá? É só você postar a foto ou no Instagram ou no seu LinkedIn e marcar a Green Habit. Aí tira um print do seu post e manda para o contato @greenhabit. Tem curso de Power BI, tem curso de Visage que ensina a fazer essa simulação que eu mostrei aqui para vocês, e aí vocês vão conhecer um pouquinho mais do serviço da Green Habit e um pouquinho mais também da gestão empresarial. Tá? Muito obrigado. Maíra, agora você pode... Claro, obrigada, Luciano. Excelente elucidação. A gente já tem algumas perguntas na caixinha, então, assim que a Natasha terminar a explanação dela, a gente vai para as perguntas, ok? Quero lembrar que no final do webinar vai aparecer um pop-up de feedback para vocês. Para a gente é muito, muito importante que vocês preencham para a gente saber se está indo no caminho certo, como pode melhorar e melhor atender a expectativa de todo mundo. Natasha, por favor, o espaço é todo seu. Sim. Acho que a frase da Maíra é uma ótima introdução para o início da nossa palestra, né? O feedback de vocês é muito importante. Mas antes, boa tarde a todos e todas as presentes. É um prazer estar aqui, né? Ter esse tempo de troca com vocês. Luciano, muito bom poder falar depois de vocês. Acho que a apresentação do Luciano consegue trazer para a gente um panorama teórico muito importante, né? Inclusive mostrando os programas, como é que você gera o relatório, isso é muito importante. Mas o ideal aqui é tentar trazer um pouco... Deixa eu te interromper um pouquinho, tá um pouquinho baixo. Se você puder aumentar, de repente falar um pouquinho mais perto do microfone. Tá? A ideia é tentar trazer um pouco o lado de aplicabilidade de todos esses conhecimentos e trazer um pouco da troca da Câmara e como que a gente trabalha diretamente a melhoria contínua com os nossos clientes, né? Então, assim, primeiro é importante falar que a Câmara está no Brasil há mais de 100 anos, né? Então, para a gente encaixa muito mais esse panorama do planejamento contínuo dos processos. Embora a gente atue em muitas áreas diferentes, a gente tem um processo muito similar para todas elas, porque a gente tem um planejamento de longo prazo, né? E é muito importante aqui também linkar com a nossa missão. Porque quando a gente tem um planejamento geral de processo e de projeto, a gente tem 5 passos que, em geral,
são utilizados em todos os frameworks ou todas as teorias de planejamento que o Luciano apontou aqui antes, né? Em geral, elas podem ser inovadas para frameworks menores e tudo mais, mas a gente segue aqueles 5 passos básicos que são identidade, você conseguir identificar qual é a sua missão, qual é o objetivo do seu serviço ou do seu produto, do seu projeto de um modo geral. Depois disso, a gente tem definição de metas. O que são as metas, né? O que você quer alcançar com aquele projeto ou aquele produto. Em seguida, a gente tem o planejamento, ou seja, a gente vai criar todo o caminho que a gente vai percorrer com nessa trajetória, né? Depois disso, a gente tem a organização e divisão das tarefas para poder começar a executar o processo e o projeto. Natasha, eu vou te interromper porque o pessoal está falando que está difícil de entender. Vamos ver. Vou aumentar um pouquinho. Melhorou? Quase nada. De repente, se você tentar falar um pouquinho mais forte, melhore. Tá. Vou falar nessa altura. Espero que esteja melhor. Pode ser? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir bem a Natasha agora? Não, o pessoal está dizendo que não, Nath. E agora, será que melhorou? Melhorou, gente? Sim, agora sim. Tem gente que eu acho que está ouvindo bem, e outras eu acho que não. Não sei. Bom, então, retomando, né? Para a gente, a ideia da qualidade e do processo contínuo, ele advém de quê? Né? A gente tem muitos processos e muitos projetos que acontecem simultaneamente. No entanto, a gente tem um microgerenciamento da qualidade que ele acontece, na verdade, quase que de forma unânime acima dos projetos. Natasha, eu vou sugerir que você segure o microfone aqui, porque agora o pessoal falou que piorou. Isso, segurando, que aí eu acho que fica mais próximo, tá? Beleza. Então, assim, o que é muito importante para a Câmara? Primeiramente, né? Prioritariamente, a gente tem a questão da identidade. Então, todos os nossos produtos e serviços, eles estão muito conectados com a missão que a gente quer passar aqui no Brasil. A gente tem um controle geral disso tudo, né? Mas a ideia é que os nossos clientes consigam perceber a nossa diferença e credibilidade com relação a isso. Então, a qualidade vem muito relativo não só ao nosso produto que a gente quer entregar, mas à nossa presença demarcada nesse sentido, né? Então, isso advém, inclusive, da nossa equipe, né? A nossa equipe é muito importante que você tenha não só os resultados assertivos, né? Que é o objetivo final de qualquer processo, mas também valores, né? Você tem que ter a ideia dos valores da missão acoplados aí. Eu acho que isso é um fator axial muito importante para conseguir conectar a nossa entrega, né? A entrega final do nosso processo ao nosso projeto. Quando você tem um colaborador que está atento aos valores, né? E atento a essa condição de resultados assertivos, é muito importante para já começar muito conectado nessa identidade. Eu acho que todo mundo aqui está identificando, né, nesse período muitos desafios, né? A gente tem muitas metodologias que possam ser mais assertivas ou mais curtas, né? A gente chama de ágeis, mas na prática, o gerenciamento de qualidade, ele tem que ter uma vida própria, digamos assim, e ele antecede, para quem tem um planejamento mais longo, a ideia do produto final. Porque na medida em que, por exemplo, a Câmara, né, o Departamento de Formação Profissional, ele oferece cursos. São cursos de longa duração, digamos assim, né, em maioria. E na prática, essa qualidade, ela antecede a criação da nova turma. Então, como é que a gente faz isso, né? Ultimamente, para tentar desafiar, inclusive respondendo uma das perguntas que já está aqui na nossa caixinha, é tentar personificar um pouco a marca e o serviço, né? A questão da identidade e o controle da qualidade, ele tem que estar muito conectado à imagem que o cliente tem da sua marca, da sua empresa, do seu serviço ou do seu produto. Então, assim, a ideia da qualidade, ela ter uma vida própria, ela ser uma conexão axial, né? Desde a ideia da concepção do seu produto até a identificação do seu cliente, de saber quem vai te atender, quem é a pessoa que está por trás disso, né? Qual é o objetivo disso. Isso faz muita diferença na percepção do cliente, né? De um modo final. Então, assim, a tríade que o Luciano trabalhou lá no início com vocês, né? Que é a questão de parametrização, a garantia de qualidade e a melhoria contínua, né? Como é que a Câmara faz isso? A gente tem diversas formas de ter esse levantamento de dados, isso tem a ver com feedback, tem a ver com coparticipação dos nossos clientes em algumas decisões que a gente toma. Isso tem a ver com contato contínuo, não só através de formulário de feedback, mas também de ter a pessoa responsável, ou seja, a sua marca tem que ter alguém por trás que seja o contato com o seu cliente. Não só com o seu cliente, também com o seu fornecedor, né? São todas as pontas que a gente tem que conectar
para gerar um produto final bastante positivo, que esteja de acordo com os resultados que a gente espera. E possa, de fato, né, por fim, surpreender o seu cliente, não só num prazo, mas principalmente na qualidade daquele serviço. Então, assim, a coparticipação é algo que a gente tem trabalhado muito ao longo da quarentena, né, do tempo novo, que o online está mais interativo no nosso cotidiano. É muito importante tentar agregar a opinião e a participação dos clientes no desenvolvimento do seu produto. Quando você está analisando risco e oportunidade, que, por exemplo, são um dos parâmetros que a Câmara tem como controle de qualidade, você tem que avaliar com o seu cliente se o que ele está dizendo está trazendo um risco ou uma oportunidade de melhoria. E aquilo tudo que eles respondem ou trazem, seja numa mensagem, seja num e-mail, seja na forma como ele responde uma alteração que você solicita, isso tudo serve como input, né? Para você trazer essa melhoria para dentro e conseguir acoplar isso no seu processo de concepção do novo produto. Então, eu vou tentar traduzir isso por uma frase mais, assim, palpável para o nosso cotidiano. Vamos ver se vai ficar um pouco mais direto para vocês entenderem. Quando eu tenho uma turma nova sendo formada, né, para o ano que vem, 2021, a gente vai abrir uma turma nova de cursos da Câmara. Esse ano, eu preciso ter os meus clientes muito satisfeitos. Eu preciso avaliar com os meus clientes hoje quais são as condições de melhoria, quais são os riscos que eu estou correndo, optando por fazer o produto da forma como ele está sendo oferecido para tentar oferecer da melhor maneira possível sempre. Então, a captação de dados, né, que a gente tem historicamente aí há 100 anos, né, mas que a gente faz continuamente, seja com a participação em feedback, com a participação através dos e-mails, tudo que a gente faz de contato com os nossos clientes, ele serve de conteúdo para a nossa melhoria contínua. Então, essa parametrização que o Luciano informou bastante, né, e trouxe, inclusive, o exemplo lá do gráfico, né, o serviço que ele já utilizou, e usou como exemplo o hospital, que garante a qualidade no final, ele tem muito para nós, né, no dia a dia, da ativação desse canal de comunicação com o cliente. Que o cliente se sinta, inclusive, confortável não só para fazer as questões que o incomodam, ou seja, um risco que pode ser melhorado, ou de melhoria contínua dos processos de comunicação também. Isso tem sido, acho que, o diferencial, principalmente nesse período, que o online está totalmente presente nas nossas vidas, né? Então, assim, o que a gente percebe é que o aumento do engajamento do cliente hoje, né, o cliente de agora, é o que faz você conseguir captar mais clientes no futuro, né? Então, você ter essa percepção do seu cliente, de um atendimento bem feito, do conhecimento, né? Ele saber quem está por trás, quais são as pessoas que estão por trás da equipe, como que isso é feito, que ele participa, que ele percebe a melhoria no resultado quando ele identifica alguma coisa que o incomoda, ou que ele prefere que seja de outra maneira. Isso muitas vezes acelera muito a nossa percepção de serviço bem prestado, né? Então, essa ideia de manter a conexão entre identidade, melhoria dos processos, né? Que o relacionamento e o canal de comunicação com os clientes, que hoje não está mais tão próximo, né? Ou seja, são clientes que vão consumir produtos digitais. Esse engajamento e esse relacionamento são os pontos que trazem, de fato, um diferencial nos nossos resultados, né? Isso é muito importante para manter a parametrização na melhoria contínua. De um modo geral, a gente acredita que a questão da identidade é muito relevante. Em que aspecto, né? Você precisa ter resultados que tragam para o cliente essa percepção de um parâmetro, ou seja, sempre ele vai perceber que o serviço está sendo fornecido da mesma maneira, né? Com os padrões e né, os standards que a gente tem estabelecidos, mas que ele consegue perceber que ele é relevante na construção daquele canal de comunicação com cada vez mais engajamento. Né? Então, é isso, essa que é a ideia que eu estou tentando trazer aqui. Né? A tríade de padronização, garantia de qualidade e melhoria contínua, ela também tem que ser trabalhada no relacionamento, na identidade e nesse canal de comunicação muito ativo com o nosso cliente agora. É dessa forma que a Câmara tem tentado trabalhar e trazendo mais clientes, inclusive de outras regiões, para os nossos produtos e serviços. Né? Então, eu acho que, de um modo geral, essa captação de um cliente futuro, ele depende de um cliente atual muito satisfeito. E depende que você tenha canais de comunicação muito ativos com esse cliente, né? Que você estabeleça esses padrões e a personificação da marca de um modo geral. Ainda que a gente não está falando de que ele vai saber todo mundo que está por trás, a equipe inteira que trabalha, mas que ele compreenda que a missão da sua empresa, da sua marca, do seu serviço, produto, ele está totalmente conectado da forma como ele percebe o valor
e o atendimento do seu serviço, né? Isso tem trazido, de fato, muitos resultados para a gente nessa captação. Então, eu poderia trazer aqui exemplos muito diretos de opções de melhoria. Como é que você faz? É um feedback no final de um webinar? É trazer protótipos específicos de forma de trazer e relatar todos esses feedbacks, mas eu acho que isso a gente consegue trazer muito da explicação do Luciano, e isso tem muitas formas de framework aí, de planejamento de processos e projetos diretamente. A Câmara tem uma estrutura interna já há muitos anos, eu digo décadas, né, de ações de melhoria e relatórios que se autoalimentam, enfim, que trazem para a gente já a nossa listinha de riscos, né, a nossa opção de melhorias e tudo mais, a gente avalia aquilo dentro da equipe, mas o nosso cliente final sabe com quem ele tem que falar para aplicar uma melhoria ou sugerir algo que ele acha que possa ser melhor, né, ou elogiar alguma coisa que ele acha que funciona bem. Normalmente, isso é um canal que traz muitos benefícios e essa personificação faz muita diferença no cliente final, né? Então, acho que essa conexão e referência da pessoalidade na transição, né, do serviço para o produto, de fato, é muito importante, né, esse atendimento. E uma coisa que, na prática, traz muito ganho é que o microgerenciamento dos riscos e das oportunidades, ele tenha quase que uma vida própria, para além do projeto e do processo. E que ele, por si só, ele preceda as condições para você começar um novo planejamento, começar novas metas. Você, antes de estabelecer as metas e o planejamento, você já tem que estar atento a quais são as opções de risco, quais são as opções de oportunidade, melhoria, e tudo que você já tem historicamente de dados para poder aplicar e trazer ali, né, no seu produto, na sua marca. Isso é um ganho muito grande. A última ferramenta que eu acho que traz muito, e aí traz muito da característica que a gente está tendo de mídia social, de como as plataformas hoje de ensino têm trazido também fóruns, enfim, formas de você se tornar mais presente no fornecimento desse serviço, é a coparticipação, né? Quando a gente estabelece, por exemplo, formas do cliente final optar como ele vai receber aquele produto, ou optar nas formas de trazer alguma melhoria, alguma modificação, ele se sente parte daquilo. Então, a qualidade ela é percebida também no modo como o cliente recebe o valor daquele processo, daquele projeto, né? Não é só o produto final que ele pagou para obter, mas é o atendimento, né? Como a identidade que ele percebe o valor vai ser recebido ao longo desse processo, né? Então, para a gente, na prática, a identidade é o que traz esse fio condutor, né? Esse duto axial aí que vai conseguir trazer o relacionamento e os microgerenciamentos quase que acima, né, disso, da qualidade e da manutenção dessas melhorias através dos riscos e das oportunidades. Eu queria trazer essa ideia, né, do quanto a personificação da marca e do curso, do corpo, do serviço, tem que ser muito conectados à pessoa e quanto isso tem feito muita diferença, né, para você ter clientes totalmente satisfeitos hoje e conseguir captar mais clientes no futuro. Acho que a gente pode abrir para as perguntas, né, Maíra, para conseguir trabalhar um pouco mais as dúvidas de todo mundo. Perfeito, vamos sim. A gente recebeu uma pergunta do Renato Júnior, se há interação entre as duas carreiras. Eu imagino que ele fale de gerenciamento de projetos e processos, né? Não ficou muito claro para mim. Luciano, sinta-se também à vontade para responder as perguntas. Vamos seguir. Oi, pode falar. Pode ser eu ou a Natasha, tanto faz. Posso começar por essa então, tá bom? Ok. Então, sobre a interação entre projetos e processos, é uma excelente pergunta. Realmente existe essa interação, né? Hoje em dia, um profissional que trabalha envolvido em gestão empresarial, ele tem que ter esses dois mindsets, quer dizer, o mindset de projeto, que ele tem que ter fim, que tem que ser cumprido o orçamento, e o mindset de processos, que tem que trabalhar a melhoria contínua, tem que trabalhar a otimização. Vamos fazer primeiro você um gerente de projetos utilizando-se da área de processos. A gente viu que o mapeamento de processos vai garantir a qualidade e vai permitir a melhoria contínua. Então, vamos imaginar um projeto que você vai executar com o seu cliente, que é um projeto que vai ter duração de 24 meses, e durante esses 24 meses, todo mês vai ter uma reunião de status, todo mês vai ter uma entrega. Por que não pegar esse serviço de entrega, essa reunião de status e definir um processo para isso? Então, a gente está falando em definir processos para o gerenciamento de projetos. Qual a vantagem?
eu vou garantir a qualidade da minha reunião de status com o meu cliente, eu vou garantir que eu vou poder melhorar a reunião, que eu tenho um padrão a ser seguido. E o nome disso é processualização do gerenciamento de projetos. É você pegar um projeto que tem início e fim e definir os processos. Até mesmo um processo para planejar um projeto, né? Então, tem muita empresa que quer implantar metodologias de projeto, e aí essa implantação a gente faz através de processos. Um processo para planejar, um processo para realizar entrega, um processo para executar. Então, esse é um caminho. O outro caminho agora, falando você, um analista de processos, se utilizando aí das vantagens de projetos. O caso do atendimento médico que eu passei para vocês foi uma melhoria e uma otimização de um processo. Mas todo esse trabalho foi feito no formato de um projeto. Então, eu fui lá, fiz o levantamento do processo na primeira fase, fizemos o levantamento dos funcionários, dos recursos, teve a análise. Então, o serviço prestado ao cliente pode ser uma melhoria, uma análise, uma otimização de um processo. E você vai fazer isso utilizando as frameworks e as bases de conhecimento de projeto. Eu vou aprender com os erros, eu vou gerar lições aprendidas para também estar melhorando o meu serviço, para também estar melhorando os meus projetos. Então, é mais ou menos isso, o relacionamento. Está muito ligado mesmo, né? É difícil que não naveguem nas duas áreas, né? Os dois têm que estar bem conectados mesmo. Perfeito. Uma outra pergunta é, na hora de construir a identidade de um projeto, qual é o principal fator que deve ser levado em consideração? Bom, acho que falando sobre identidade... Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Falando sobre identidade, eu acho que tem que estar muito, muito claro quais são os objetivos finais que você quer agregar com a sua marca e principalmente a missão, ou seja, a missão ela é prévia e os objetivos finais são os que vêm depois do projeto. Então, tem que estar muito claro para a marca, para o serviço, para o produto ou para a empresa qual é a missão, qual é o objetivo entregável daquele processo ou daquele produto. Eu acho que isso é muito, muito importante e tem que ser definido pelo chefe, né, diretoria das empresas. Isso tem que estar muito conectado e tem que estar muito claro, porque se isso não estiver claro, o produto final vai ter algumas falhas, por exemplo, no processo de venda, que muito possivelmente seriam facilmente resolvidos se você tivesse uma missão clara, um objetivo final claro, né? Então, isso é um raciocínio, tem que ser uma construção, na verdade, que tem que ser feita antes do processo de planejamento e o processo de execução. Ok. Na hora de estabelecer metas, como devemos fazer a distinção entre uma meta a curto prazo e outra que é a longo prazo? Posso ajudar também nessa resposta e a Natasha complementa com a parte dela. Eu acho assim, a gente tem que gerenciar nas entregas do projeto o nível de incerteza que a gente tem. Então, eu tenho que diminuir o meu risco para não ter uma rejeição na entrega, para não ter uma recusa ou uma falha de identificação de escopo. Então, assim, dependendo da entrega, dependendo da característica do projeto, se o escopo não está muito bem definido, se tem muitas incertezas, é claro que eu vou fazer entregas menores para ter uma validação mais constante. Faço um pedaço do projeto, já mostro para o cliente para saber se eu estou no caminho certo. Agora, se já é um projeto que o escopo não tem tantas variáveis, não é tão arriscado e ele já está bem definido, ou talvez o cliente já saiba exatamente o que ele quer, no caso de projetos de licitações, onde já vem toda a declaração do trabalho escrita, eu posso talvez fazer um planejamento e uma entrega mais espaçada, mais longa. Eu tenho menos risco de errar na entrega porque ela já foi bem definida, eu já tenho um bom planejamento. Então, esse é um fator que a gente utiliza, entre outros, é claro, né, para definir aí o tamanho das entregas. Eu acho que na prática não tem muito como a gente fugir do escopo, né? O escopo é o que vai determinar todo o nosso planejamento e a definição de metas. Então, o prazo que você vai entregar a sua meta, que foi produzida anteriormente, está intrinsecamente ligada com não só o tempo cronológico, né? Mas é o entregável do produto, ou seja, qual é o serviço final, né? Quais fases incluem? Isso está lá no mapa, né? Que é o escopo. Então, acho que tem muito do que o Luciano falou, é exatamente isso. A gente tem que ter um escopo. Caso você não tenha um escopo muito bem definido, você tem que trabalhar com validação contínua. Então, só para reafirmar mesmo.
Uhum. E aí a próxima pergunta, ela fala exatamente de quais são os riscos e as oportunidades que uma empresa ou um projeto pode sofrer se a empresa não avalia desculpa, eu vou começar de novo. Quais são as consequências de uma empresa que não avalia os riscos e oportunidades e como que esse projeto pode sofrer com isso? Na prática, eu acho que não avaliar risco e oportunidade é já sair com o seu mapa de escopo um pouco no escuro, né? A quantidade de risco que você corre quando você não avalia os possíveis riscos já é um planejamento que está mal feito. Então, quando você tem aqueles 5 passos básicos de definições antes de começar o fornecimento de um produto, de um serviço, isso precisa estar lá dentro. Se não tiver, a quantidade de risco que você está correndo é simplesmente que o seu produto final não esteja adequado para o tempo, ou para o entregável, ou por exemplo, o orçamento que você tem, né? Então, isso é absolutamente relevante, não pode ser desconsiderado como fase inicial. Eu concordo. Inclusive, tive a oportunidade no início da minha carreira de participar de alguns projetos considerados de grande porte, que não foram feitas análises de risco, não foram feitas análises de viabilidade, e os projetos foram interrompidos no meio do caminho. Então, assim, nas consequências disso, pode ser até a última consequência de você perder todo o seu investimento e ter que cancelar aí a execução, né? Então, é bem grave mesmo. Uhum. E essa próxima pergunta me pareceu muito interessante, porque a Natasha falou de como que nós na Câmara trabalhamos e a metodologia que a gente segue. Então, a pessoa pergunta se a empresa precisa seguir uma metodologia específica na hora de interagir com o cliente, né? Então, se, por exemplo, se ela tem que elaborar um guia para servir como base na hora de definir o tom de voz e a linguagem da marca, de definir realmente uma personalidade, né? Acho que talvez aqui seja muito interessante não só dar o nosso exemplo, a gente está aqui trocando as experiências, né? Mas assim, a Câmara está no Brasil há 100 anos. E a gente tem um procedimento interno que é validado pela ISO, né, 9001, e a gente construiu ao longo do tempo os procedimentos internos, ou seja, nós temos a forma como trabalhar através de manuais. Então, todo mundo que chega na Câmara tem acesso àquilo e sabe como se portar. No entanto, não necessariamente isso é aplicável para outras empresas. Então, na medida em que você você pode ter diversos tipos de produto que não necessariamente permitem que você tenha exatamente a mesma identidade final naquele produto, né, naquele projeto. Mas a sua missão, que é o que vai te levar a fornecer aquele produto ou serviço, é muito importante que tenha concretizado. E aí o que acontece? Quando você consegue parametrizar e estabelecer como base, né, a forma como você atua, a chance de você ter uma qualidade estabelecida no fornecimento desse processo é muito maior. Né? Então, a ideia de que você tem que ter esse ponto-chave seguido, ela tende a trazer um controle de qualidade um pouco mais fácil de ser feito. No entanto, se você tem um produto final que o escopo ele varia totalmente, ou seja, variam entre eles os produtos, não necessariamente você consegue seguir exatamente dessa maneira. Mas aí eu acho que a questão da missão, ela resolve um pouco, né, essa ideia de como você vai estabelecer um padrão. Né? O seu padrão ou ele é prévio, ele tem a ver com qual é a missão que você quer passar, ou ele tem a ver exatamente com aquele produto final, aquele entregável, aquele processo. Né? Então, acho que trabalhar por aí pode ser interessante. Eu concordo. Acho que, no caso, por exemplo, da empresa Green Habit, a gente tem os mais diversos clientes, dos mais diversos mercados. Então, a gente tem dificuldade, sim, de criar um processo, um procedimento que faça aí, que abranja a maior parte dos clientes. O que a gente tenta fazer é definir o perfil, a tal da persona do cliente, que vai desde o universitário que está procurando uma oportunidade de emprego, até o gestor de uma grande empresa que quer resolver o problema da operação dele. E a partir daí a gente tem alguns caminhos a serem seguidos, mas não é realmente assim um passo a passo formalizado, não. E a vantagem é que, como a Green Habit ainda é pequena, eu posso conviver com essa falta aí de uma formalização. Agora, para qualquer empresa de grande porte, ela tem que achar um caminho, ela tem que formalizar, né? E haveria... Desculpa. Pode falar. Eu ia só complementar que é muito interessante pensar, né? Assim, a Câmara não é uma empresa de grande porte, a gente tem uma equipe relativamente pequena, mas a gente tem um volume muito alto de processos e projetos. Isso decorre, muitas vezes, da quantidade de acesso que a gente tem no mercado. Então, por exemplo, quando eu tenho um cliente final que é um expositor de uma feira,
ele vai ser tratado totalmente diferente, num escopo diferente, com prazos e controles de qualidade distintos de quando eu estou fornecendo um serviço que advém de um programa de transferência de tecnologia do Ministério, né, de um Ministério da Alemanha. Então, a gente tem que conseguir conciliar a ideia que você tem produtos finais diferentes, com escopos diferentes e com a nossa missão. Então, eu acho que você consegue traçar essa noção da identidade depender de algo prévio, ainda assim você consegue caminhar por águas, né, diferentes desses clientes diferentes ou mercados diferentes, né? Isso está muito relativo ao escopo do produto final que você quer entregar. E para além do feedback do cliente, vocês acreditam que existe alguma outra forma de parametrização do sucesso de um projeto ou da identidade criada da marca, dos seus processos? Acho que tem uma palavra muito básica, né, que eu acho que resume muito isso, que é se o produto está vendendo bem ou não. Né? Se ele está vendendo bem e o cara não está necessariamente dando um feedback, existe a possibilidade de estar sendo bem aceito e estar entregando o que se prometeu, né? Mas eu acho que vale muito a pena pensar ultimamente, né, nessas tantas mudanças que o nosso novo cenário nos traz, é a participação e o engajamento do seu cliente no seu produto. Eu acho que se ele faz questão de voltar para você, mesmo não te vendo, mesmo não tendo a reunião contigo pessoal, trazendo esse retorno, né? Ou seja, o que aconteceu depois que ele fez aquele curso, né? O que trouxe para ele esse tipo de informação? Qual foi o diferencial na vida, né? Não necessariamente um feedback sobre aquilo, ele vem te contar algo que aconteceu porque ele sabe que quem está atrás dos cursos de formação profissional são a Natália e a Natasha, e ele vem contar o que aconteceu depois na vida dele profissional em função de um curso que ele fez. Isso não é necessariamente um feedback do serviço, mas é um engajamento do seu cliente que te permite perceber essa melhoria, né? Engajamento do cliente, pesquisa de satisfação e, às vezes, no lançamento de um novo produto, de um novo serviço, talvez fazer um benchmarking com a concorrência, descobrir qual é o padrão de qualidade e o padrão de serviço da concorrência para você já ter uma base aí, né? Imaginando que você vai começar um serviço, não tem histórico, nunca trabalhou, não tem feedback de cliente, eu acho que um benchmarking, procurar a concorrência, analisar, eu acho que é também um bom ponto de partida, né? Tem uma pergunta para a Natasha. Ela quais são os pontos chaves na hora de oferecer um serviço de qualidade? Como agregar maior pessoalidade ao produto? Bom, acho que um serviço com qualidade, né? A ideia é que o ponto-chave é que você consiga... Estão me ouvindo bem? Sim. Que você consiga utilizar todo o seu banco de dados, prever todos os riscos possíveis, aplicar todas as oportunidades de melhoria que você já identificou e, além disso, já ter tido todas as ações corretivas estabelecidas, né? Porque a gente tem esses 3 tipos de ações: as corretivas, as oportunidades de melhoria e os possíveis riscos, né? Todos eles classificados em médios, pequenos, altos, né? E aí qual é o nível de impacto que isso tem? Então, na prática, é conseguir estabelecer e analisar esses dados que você já tem levantado e, a partir daí, linkar isso na estrutura argumentativa da sua missão, né? Você tem que ter um discurso que vá trazer uma conexão do entregável, ou seja, do produto final, e do que seu cliente percebe de valor na sua marca, né? Então, a pessoalidade está muito conectada ao valor percebido. Eu acho que não necessariamente a gente tem que fazer isso na via pessoal, ou seja, a pessoa saber que é a Natasha que está ali atrás do e-mail, do telefone, mas é a percepção de valor, ou seja, ele sabe que ele vai receber esse produto desta maneira e que se tiver alguma questão ele vai falar com essa pessoa e isso vai ser levado em consideração para a continuidade daquele serviço. Você tem alguma consideração sobre isso, Luciano? Não, perfeito, a Natasha colocou muito bem, está ótimo. Tá bom. E aí tem uma pergunta que muda um pouquinho o escopo. Ela fala assim, quais são os fatores que podem favorecer que uma empresa que tem um pensamento de ação sustentável? Quais são os benefícios dessa ação? E eu acho que está um pouco ligado também com a identidade que você cria da empresa, né? Então, assim, sendo a sustentabilidade um dos pilares da empresa, como que ela pode se beneficiar disso hoje em dia, né? Eu posso começar a responder e a Natasha também complementa. Assim, né, o ideal seria que ser sustentável fosse lucrativo. Infelizmente, até, por exemplo, numa escola de treinamento como a Green Habit, eu gostaria de usar papel reciclável, eu gostaria de não ter apostilas impressas,
mas às vezes até o cliente mesmo exige, ou ainda hoje em alguns negócios ser sustentável é muito caro. Então, o que eu acho que tem promovido aí essa ação sustentável nas empresas, claro, a boa vontade, a boa intenção, isso tudo conta, né? Isso é muito importante, mas eu acho que o cliente agora começou a fazer questão de estudar não só o produto final da empresa, não só a qualidade do produto, mas como a empresa produziu aquilo, quais são as suas regras de operação, como que ela atua no mercado. Então, o cliente, o público-alvo, começou a se preocupar com isso, e isso começou a afetar as vendas, começou a afetar o bolso das empresas. Então, hoje, falar que é sustentável não é uma vantagem lucrativa, mas é um marketing para você atrair um público-alvo que faz questão disso, e que, graças a Deus, está dando certo, né? Uma hora a gente tem que começar a caminhar por essa direção, né? Então, acho que é mais ou menos isso que eu penso. Eu acho que é absolutamente isso que o Luciano falou, mas eu acho que também tem uma questão importante, que é o seguinte: quando você se posiciona, ou seja, você constrói o seu discurso, ou constrói a sua imagem, pessoaliza a sua marca conectado com determinados valores a partir da identidade que você define, você consegue levar isso como um posicionamento de marketing, como o Luciano falou, que vai ter um ganho contínuo. E aí tem dois fatores importantes: é a forma como você se posiciona e é demarcar para o seu mercado, para o seu cliente, o quanto aquilo é relevante de acordo com o produto que você quer entregar. Ou seja, para o mundo é muito importante, a gente está seguindo o ODS, a gente está seguindo o Meta do Milênio, né? A gente está seguindo a forma, né, reciclável enfim, produtos e embalagens, não sei, estou dando um exemplo. Mas se posicionar, ou seja, construir um discurso e agregar à sua marca esse valor. E mais uma vez a gente cai na questão do valor percebido do cliente. Isso é muito relevante, né? Então, isso tem que estar absolutamente conectado com a sua identidade, né? Com a sua missão, ou seja, a sustentabilidade vai entrar aí. Então, isso pode ser um fator que vai auxiliar muito, ou seja, construir essa imagem, ter um discurso e ações diferenciadas nesses padrões. Perfeito. Então, eu queria finalizar com uma última pergunta que eu acho que vai dar bastante espaço para vocês compartilharem a experiência de vocês enquanto gestores de projetos e enquanto entusiastas do assunto, que é: quais são os maiores desafios que podemos encontrar na hora de gerir um projeto? Então, aí eu deixo livre para vocês colocarem toda a experiência de vocês aqui para a gente. Bom, eu posso falar que o maior desafio são as pessoas, né? Então, assim, lidar com pessoas é o desafiador. Aprender a ferramenta de Visage, aprender a usar uma ferramenta de software é a parte fácil do negócio. Na nossa carreira, durante toda a nossa formação educacional, a gente não aprendeu a lidar com pessoas, a gente não aprendeu a desenvolver liderança, a escuta ativa, aprendeu a negociar. A gente aprende habilidades técnicas. E aí, quando você se depara com a profissão de gerenciamento de projetos, são outras habilidades completamente diferentes. Como você se relaciona ao próximo, como que você, né, atua na execução do projeto, solucionando as dúvidas. Então, assim, o desafio, é claro que a grande parte está envolvida aí com o ser humano. Na parte da equipe, é manter a equipe motivada, manter a equipe num direcionamento, sabendo o que tem que ser feito. E na parte do cliente é gerenciar as expectativas, gerenciar a ansiedade do cliente. O cliente está fechando um contrato de um projeto já achando que o projeto vai atrasar. Então já existe muita expectativa, existe muita ansiedade com isso. Então é esse relacionamento, a comunicação, a integração das pessoas, eu acho que é uma parte que é a mais difícil. Não, eu acho que eu não posso concordar mais, assim, mas eu acho que eu traduziria isso um pouco para a realidade que a gente tem na Câmara Alemã, que é a questão não da construção, mas da manutenção do relacionamento. Eu acho que esse é o principal desafio que a gente enfrenta hoje. A gente tem uma gama de clientes que varia de pessoa física para fornecedor, para ministério, para governo federal, para agências de fomento, bancos, enfim. Então, a ideia de que você precisa manter o relacionamento, ela é basal para o sucesso de um projeto e principalmente dos nossos projetos que são de longo prazo, né? A Câmara pretende ficar no Brasil por mais muitos anos, né? A gente já está aqui há 100, o objetivo é ficar muito mais. Então, manter a qualidade dos nossos relacionamentos é o que vai trazer mais projetos, mais processos, né? Então, eu acho que pela parte do gerente, o desafio é manter o relacionamento de qualidade, né, com conteúdo útil, com confiança, com baixa ansiedade com os nossos, né, parceiros, que são todos esses que que eu mencionei ainda agora. Mas eu acho que para o gerenciador, né, em si,
acho que possivelmente conseguir ter uma equipe bem ativa, né? E ciente, principalmente dos valores e dos resultados, né? Eu acho que essa equação de valor e resultado é interessante pensar por quê. Se você tem um colaborador que ele está identificado com os valores, mas ele não tem um resultado tão bom, você consegue treinar ele para ele trazer bons resultados, né? Se ele não está identificado com os valores de jeito nenhum, não necessariamente você vai conseguir fazê-lo se identificar com aquilo. Então, eu acho que a questão da identificação desses valores e trazer resultados é o mais importante para manter uma equipe bem unida e não só motivada, mas assim, conectada com o objetivo final, com aquela identidade, com o produto. Eu acho que isso é o mais importante, que agrega mais valor no processo inteiro. É mais fácil quando para o seu cliente perceber o valor, quando a sua equipe percebe o valor, né? Eu acho que isso é um desafio muito bom, e aí eu acho que o relacionamento é a palavra que fecha esse grande desafio, assim. Se vocês me permitem, eu queria até dar um relato. Eu sou, além de coordenar eventos, eu coordeno a parte do associativo da Câmara, então eu faço toda essa primeira parte de entrada do relacionamento de empresas dentro da Câmara Alemã e encaminho para os departamentos que eu identifico como corretos, enfim. E uma coisa que eu tenho percebido ao longo desse meu tempo de atuação é que a expectativa do cliente em relação ao serviço que você vai oferecer é muito importante, né? Para você conseguir levar todos os projetos relacionados a ele bem. E ter os dois lados satisfeitos, né? Tanto o lado do cliente quanto o lado de você que está oferecendo o serviço. Então, tudo que vocês falaram faz muito sentido. Gente, finalizamos as perguntas. Nosso tempo também já está acabando. Eu gostaria muito de agradecer tanto a Natasha quanto o Luciano pela disponibilidade de compartilhar conosco seus saberes. Para mim foi um prazer participar desse webinar, eu acho que agregou bastante a todos que participaram. Gostaria de reforçar para todo mundo, para, por favor, preencher a pesquisa de feedback, ela vai ser enviada também por e-mail para os que não puderem preencher agora. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Natasha, Luciano? Só muito obrigada. Muito obrigado, agradeço o convite, um abraço para todo mundo e até a próxima. É um prazer, Luciano. A gente vai sair daqui e vai se matricular no seu curso da Green Rabbit, Gestão de Projetos. Gostei, vamos ver de novo por aí. Tá ok. Gente, muito obrigada e até o próximo webinar. Até logo, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.